queria te perguntar, pra gente já... Você fica com aquela festa que o Corinthians fez pra Memphis, né? E você fica com aquela sensação de ser aquela família que não paga condomínio, mas trocou de carro. Eu me sinto otário. É mais ou menos isso. Eu, como torcedor do Bahia, me sinto feito de besta. Porque o meu time tá aí, ó. Né? O Bahia tem bala na agulha pra meter o dinheiro. E se quiser disputar o Campeonato Brasileiro de ponta a ponta ano que vem, fazê-lo. Sim. Não é não? Sim. Independentemente das consequências. Eu tô falando de uma gestão inconsequente. Sim. Né? Só que não, o Bahia tá crescendo de forma racional. Isso tem a ver com a minha pergunta. E paulatinamente, né? Eu acho que o Bahia tá querendo fortalecer também o potencial de receitas para as coisas acontecerem. Acho que assim, na medida da sustentabilidade desta evolução. Né? Aí você vê o Corinthians, que é um time que tem mais de 2 bilhões de dívida, velho. Vai pagar 3 milhões e meio de reais para um jogador. Pô, de repente bate uma Copa do Brasil, que a gente se estruturou há anos para viver esse momento. E o Corinthians, numa canetada, numa dopada financeira, pode perfeitamente chegar lá e ganhar. E tá na Libertadores no ano que vem. E só Deus sabe o que é que vai acontecer com o clube daqui a 3, 4 anos. Né? É sobre isso. É sobre isso que a gente tá discutindo. Né? Eu me sinto otário vendo aquilo ali, velho. Ah, porque é a força do Corinthians. Força do Corinthians, cacete. O problema de tudo, sabe o que é? A crônica especializada ainda vai nessa onda. Ah, isso é a força do Corinthians. Memphis conheceu o Corinthians. Pô, sacanagem, velho. Sacanagem. Enfim. É a narrativa, né, irmão? Quem domina a narrativa, quem controla o canal, domina a narrativa. O Bahia precisa aprender a se comunicar melhor. Tava doido pra pegar esses malditos na semifinal. Pra meter com o Memphis, com tudo, essa porra. Mas enfim, perdão. Obrigado, Rogério Ceni. Boa, papai. Vamos lá, eu queria que você explicasse, Tom, justamente isso. Por que o Bahia não despeja o dinheiro e se torna o time que Alexandre Matos falou, que não tem fundo, poço da grana, e como o Textor falou, que vamos ganhar 19 dos próximos 20 campeonatos brasileiros. Por que o City adotou esse modelo de desenvolvimento paulatino e racional e não está gastando os tubos? Porque, repare, justamente como você falou, né? O Bahia não está interessado em dominar a narrativa. O torcedor do Bahia fica impactado por isso. Né? Por que, por exemplo, na segunda janela não se investiu para elevar o patamar e brigar de forma contundente pelo Campeonato Brasileiro já agora? Vamos lá. De novo, ninguém está aqui discutindo a qualidade das contratações, não é isso? Nós estamos discutindo o volume de dinheiro. De dinheiro, exato. Então, porque o Bahia se impôs um limite. Sim. E eu nunca questiono isso, não. Mas eu queria que você explicasse o porquê. Para tentar convencer o torcedor aflito. Pô, todo mundo gastando. Almada chega por não sei quantos milhões, não sei o que, papapá, Luiz Henrique. Aí o Bahia, porra, entendeu? Vamos lá. Eu acho que tem vários motivos, né, que explicam isso. Primeiro, porque é engraçado a gente dizer assim, né? Pô, como é que pode, né, ter tanto dinheiro e ser assim com dinheiro? Não, meu amigo, você tem tanto dinheiro porque você é assim com dinheiro. Né? Dinheiro não aceita desafio. Quem chegou ao ponto de ter hoje muito dinheiro na vida, porque sempre foi, provavelmente, né, cuidadoso, previdente. E sabe fazer o dinheiro. E sabe né? fazer dinheiro. Boa. Então, o fato de você ter acesso, o Grupo City, né, tem acesso a um fundo, né, tem acesso a recursos financeiros que seriam, já que não existe aqui no Brasil um ambiente de fair play financeiro, em princípio, vale tudo. Né? Se vale tudo, a sua premissa está correta. Ele poderia chegar aqui com um caminhão de dinheiro, despejar, montar um clube, um time de 200, 300, 400 milhões de reais e ser campeão, né, de todas as coisas. Primeiro, assim, o Bahia não é a única operação do Grupo City. Então, certamente o Bahia hoje, mesmo dizendo que é a segunda operação mais importante do grupo, o Bahia hoje ele responde a um conjunto maior de investimentos, de demandas que o grupo tem. Certamente eles têm lá um planejamento para alocar esses recursos dentro, provavelmente, de taxas de retorno que eles entendem que esses investimentos vão trazer ao longo do tempo. Então, primeira coisa, o Bahia não está sozinho, ele disputa recursos com outros ativos de futebol no mundo. Em segundo lugar, existe um negócio maravilhoso na área matemática financeira que é chamado VPL, que é valor presente líquido. É o valor do dinheiro no tempo. Quando você bota assim, cara, eu vou despejar aqui um caminhão de dinheiro, quando você pensa como financista, do ponto de vista de retorno financeiro, todo investimento que você faz, ele precisa dar um retorno financeiro em termos de taxas de juros ao longo do tempo. Quanto maior é esse valor que você bota agora, né, você está colocando, quanto maior é o seu investimento inicial, mais você precisa acreditar de fato que ao longo dos próximos anos, este negócio no qual você investiu vai gerar receita suficiente que pague as operações e que remunere esse investimento que você fez. Crescimento sustentável. É um crescimento sustentável, mas eu estou falando em termos de remuneração do capital. Você botar 100 milhões de reais num clube, ou você botar 300 milhões de reais num clube no ano zero,
faz muita diferença se você acha, por exemplo, que se esses 100 milhões, vou chutar aqui, tá certo? Eu não tenho esse número. Eu vou colocar 100 milhões e esses 100 milhões vão me gerar 200 milhões de receita nos próximos 5 anos. Não, eu vou colocar 300 milhões e isso vai me gerar 250 milhões de receitas. Essa conta não fecha. Não faz sentido eu colocar muito mais dinheiro neste momento se eu não acredito que nos próximos anos este dinheiro vai ser capaz de gerar valor que remunere esse capital. Talvez se o Bahia fosse um clube num patamar superior, quando o City chegou, haveria um aporte maior? Por exemplo, se o City comprasse o Flamengo. Se o City... haveria, mas... poderia haver, mas vamos lá, vamos para os números. O Bahia hoje é um ativo de grande potencial. O Bahia hoje é um clube que tem uma das maiores médias de torcida no Brasil. Tem uma torcida extremamente engajada, apaixonada, que consome produtos, que está presente, que responde bem ao campo, mas é o clube que hoje, dos 20 clubes da Série A, se não me falha a memória, eu posso estar falando bobagem aqui, eu acho que é o 16º ou 15º em termos de ticket médio. O ticket médio gerado pelo torcedor do Bahia, a Bahia, dos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, a Bahia hoje também, se não me engano, é o 23º em renda per capita do Brasil. Então a gente está falando de um clube que tem um imenso potencial, que tem um engajamento incrível, que tem um potencial esportivo incrível, mas que está dentro de um ambiente de geração de negócios ainda muito aquém e muito abaixo, né, de outros clubes, por exemplo. O Palmeiras, por exemplo, tem um ticket médio que é mais do que o dobro do Bahia. O que é ticket médio é a receita média gerada por ingresso, né, que você vende. Então, apesar da gente estar em 5º, 6º lugar em média de público, a gente está em 15º, em 16º em ticket médio. Então há um longo caminho para você transformar o ativo Bahia, o clube, o Esporte Clube Bahia, o time, o clube, num ativo rentável. Isso não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Né? Você não gira a chave e você dobra, triplica suas receitas, seu time. Não, você não faz isso. Mesmo você colocando mais dinheiro, dinheiro é fermento. Dinheiro é fermento. Não adianta você colocar mais fermento, o pão não vai ficar pronto em menos tempo, ele vai levar o tempo que precisa para crescer. Não adianta colocar mais fermento. Né? Há um ciclo natural dos investimentos. Então o clube chega aqui, ele faz o aporte, ele quita as dívidas, ele investe. Por que o Bahia está investindo hoje em divisão de base? Quais foram os três grandes investimentos que o Grupo City fez no Bahia? Ele quitou as dívidas, ou seja, zerou despesa financeira. Num país que tem hoje uma Selic a 10,5% e que tem um custo de capital médio de 15% a 18% ao ano, companheiro, zerar a dívida... Mas a economia é absurda, né? Não. E você transforma a economia em potencial de investimento. Em potencial de investimento. Então, a primeira coisa que ele fez, quitou quase 200 milhões de reais em dívida. Zerou despesa financeira. Segunda coisa, investiu... Só isso aí já é um incremento de receita significativa, isso aí, né? Meu amigo, eu já estenderia o tapete vermelho para quem quisesse entrar na minha casa. Segundo, investiu em infraestrutura física, né, de treinamento, de equipamento, modernizou o CT para que você tenha um clube, né, mais competitivo. Fora os jogadores. Fora os jogadores. Do elenco principal. Terceiro, investiu em divisão de base. Foi. E foi um investimento silencioso, né? Silencioso. O torcedor não dá importância ao Bahia chegar lá e tirar o diretor de Xerém. Por que o Bahia fez isso? O City fez isso? Porque o Brasil hoje é o maior exportador de jogadores do mundo. Só perde para a Argentina. O Brasil vendia 1.040 jogadores por ano, uma coisa assim. Então é óbvio que o City entende que o Bahia, um clube competitivo, de grande força de torcida, tem uma capacidade de geração, de formação de jogadores que vai fazer com que essa ponte de venda, especialmente para o mercado europeu, será hoje certamente a grande fonte de receita. O Bahia tem hoje uma fonte de receita significativa em direitos de transmissão, que já chegou, sabe quando, Dadá? Direito de transmissão já representou quase 65% das receitas do Bahia. Eu lembro. 65%. Hoje deve estar na faixa de 30, 32, 35. Um clube saudável é mais ou menos isso. Pelo aumento das outras, né? Pelo aumento das outras. Então eu tenho 1/3 mais ou menos de direitos de transmissão. Mais ou menos isso. Isso é inacreditável se você for olhar o Bahia de 6 anos atrás. Era muito mais. Então eu tenho direito de transmissão, match day, que é o dia de jogo com ingresso. Aí entra essa discussão sobre plano de sócios, né, check-in, tudo isso que aconteceu, aumento de ticket médio. Então eu tenho aqui uma linha que já representou, sei lá, 8%, 10%, hoje já representa 20%, 22%. É uma seta, e não se iluda não, viu, parceiro?
Não se iluda, não. Torcer, ir para estádio, comprar camisa, vai ser cada vez mais caro. Não vai ser mais barato, não. Vai ser cada vez mais difícil, cada vez mais caro ver futebol no Brasil, né, em estádio. É um negócio que tende a ser cada vez mais caro. A terceira linha de receitas, que são receitas comerciais, patrocínios, e a quarta linha, que é a venda de jogadores, que a gente não considera como receita recorrente, né? A venda de jogador não é uma receita recorrente, então ela não entra em alguns indicadores de saúde financeira, mas é uma receita, tá lá. Então é óbvio que o City olha para o Bahia e ele vê no Bahia um grande potencial. Pô, eu sou um clube competitivo, num estádio cheio forma jogador. Ser competitivo forma jogador. Forma caráter. Quem forma jogador não é só treino em escolinha de futebol. O cara tem que estar lá no estádio caráter cheio, esportivo, meu irmão. é isso, né? Musculatura mental. Quem tem musculatura mental é um clube que joga num estádiozinho de 5 mil pessoas. Pelo amor de Deus. É o Flamengo. É o Palmeiras. Nesse aspecto, por exemplo, o Bragantino é muito diferente do Bahia. Formar um jogador no Bahia é completamente diferente de formar um jogador no Bragantino, um clube que está à margem, que tem uma torcida muito menor, que não tem muito menos peso. O cara joga para 5 mil pessoas. Aqui o moleque joga para 40, meu irmão. Aqui o cara chega numa quarta de Copa do Brasil. Então é óbvio que o processo de formação do jogador na divisão de base, o City vê como um grande ativo. E aí é tempo. Não adianta eu vou colocar dinheiro na medida em que esse dinheiro vai retornando para mim, porque eu sou um sócio investidor. A remuneração do sócio investidor é o retorno financeiro do capital que você aporta. Então, não espere, torcedor.